Quantos dizem amém? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Você crê na oração que nós fizemos? Você crê na oração que você fez? Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 6 ao 10. Queremos meditar um pouco na palavra de Deus sobre um princípio muito conhecido de muitos de nós, se não de todos, o princípio da semeadura e da colheita. Gálatas capítulo 6, versos 6 ao 10, nós iremos ler. Se você trouxe a sua Bíblia, se não, acompanhe conosco aí na tela. Peço a sua atenção nos próximos minutos. Muito provavelmente eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, então eu já me conheço. Então nós vamos ter que fazer uma sequência na semana que vem. Vamos começar com Gálatas capítulo 6, do 6 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. A minha versão está na NVI, filha. Será que você consegue? Para que a gente possa falar a mesma língua aqui, senão a gente fica igual a Torre de Babel, cada um falando isso. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer um amém, irmãos? Glória a Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós já conhecemos esse princípio que é imutável de geração em geração, que é o princípio da semeadura e da colheita. Quantos já ouviram falar desse princípio? Aquilo que o homem semear, isso também ele irá colher. Isso é um fato. Até o ímpio sabe desse princípio. Muitos empresários usam isso nos seus negócios. Outras religiões também falam essa mesma palavra, esse mesmo princípio. E tudo isso vem do Senhor, vem da Bíblia Sagrada, das Escrituras do nosso Senhor, que é um princípio que não muda de geração em geração. E que são estas sementes? O que é essas sementes? Aquilo que o homem semear, isso também irá colher. Logo, o que são essas sementes? São as nossas ações, amém? Nossas atitudes e as nossas reações. Glória a Deus. De forma que aquilo que eu semeio, da forma com que eu ajo, da forma com que eu reajo às situações diariamente no meu cotidiano, é a forma que isso se torna um plantio, se torna uma semeadura, e daqui a pouco, lá na frente, o tempo, isso a Deus pertence apenas, eu irei colher. Quantos estão aqui comigo, amém? Então nossas ações, as nossas reações cotidianas, essas são as sementes que o Senhor usa para que nós possamos semear. Agora, Paulo está trabalhando aqui na igreja de Gálatas, irmãos, acerca da semeadura, principalmente nesses últimos dois capítulos, capítulos 5 e 6. Ele está trabalhando os dois tipos de sementes, eu diria. Uma semente que é semeada a partir da carne e uma semente que é semeada a partir do Espírito.
A semeadura que é semeada na graça e a semeadura que é semeada na lei. Então é possível nós semearmos a semente, nós agirmos, nós reagirmos diariamente a partir de duas naturezas. Diga assim comigo, duas naturezas: a carne e o espírito. A velha natureza e a nova natureza. A antiga natureza que é baseada na lei e a nova natureza que é baseada na graça. A nossa vida, irmãos, ela está trilhando este caminho onde nós semeamos, nós agimos ou reagimos a partir dessas duas naturezas, sem distinção. Se eu não estou agindo no espírito, certamente eu estou agindo na carne. E se eu não estou agindo na carne, certamente eu agirei no espírito. Então isso tem que ficar bem claro para nós já nesse início, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo. E essas duas naturezas, meu irmão, para ajudar ainda a gente, essas duas naturezas, elas batalham entre si, elas são opostas entre si. Não tem como conciliar as duas, não tem como se casar com as duas, não tem como entre as duas. Não tem como firmar uma aliança, ó, carne e espírito, vamos fazer amizade, vamos se reconciliar, não tem como. Uma se opõe à outra, uma é inimiga à outra. Vamos ler, volta um capítulo apenas, capítulo 5, o verso 16 e 17. Diz muito bem isso para nós. Por isso digo, vamos ler juntos, amém? 2 versículos, 16 e 17. Diz assim, ó, 1, 2, 3 e... Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum... Isso, 17. Pois a carne, o Espírito... Amém? Ou seja, está muito claro para nós que as duas naturezas, logo as sementes que nós vamos semear, ela vai ser a partir de duas naturezas e elas se opõem entre si, elas são rivais entre si. Então, se eu agir, meu irmão, a partir da natureza carnal, eu estarei plantando um tipo de semente que produzirá o que a Bíblia diz? Morte, treva, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Se nós agimos na carne, se nós reagimos na carne, se nós estamos plantando esse tipo de semente, irmãos, a partir da natureza carnal, pode ter certeza que isso vai gerar morte de alguma forma ou de outra. Isso está nos levando a trevas, a destruição, a morte, a divisão, a todo tipo de coisa que é contrária à vontade de Deus. E a gente pensa às vezes, a semeadura na carne deve ser esses pecados grosseiros, aqueles pecados terríveis, aquelas coisas feias até mesmo de falar. Mas não, meus irmãos, semear na carne também pode ser não apenas esses pecados grosseiros, como muitas vezes pensamos, mas também viver uma vida centrada no eu, uma vida egocêntrica, uma vida onde o homem é o centro, e aonde nós deixamos Deus de fora. Isso também é semear na carne, irmão. É buscar os seus próprios interesses e não os interesses do Pai. Isso também é uma semeadura que nós fazemos na carne, a partir da carne. E nós iremos colher o que? Morte a partir disso. Trevas, destruição a partir disso. Então não ache que semear na carne é apenas esses pecados do tipo muito feio, muito escandaloso, muito gritante. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo uma vida para nós mesmos, aonde nós temos nossos próprios interesses, aonde nós somos amantes de si mesmos, egoístas. E isso também é viver e semear na carne. Assim também, como se nós plantarmos no Espírito, meu irmão, nós teremos um tipo de colheita que o texto diz para nós: vida e vida com abundância, vida e vida eterna. Se nós plantarmos, se nós agirmos, se nós reagirmos no Espírito e cremos, meus irmãos, e declaramos que nessa noite, nós oramos por isso, para que essa igreja se levante para semear no Espírito, nós iremos colher vida com abundância. Você está aqui nessa noite e a nossa oração é para isso, para que Deus possa nos dar a consciência do tipo de semente que estamos plantando. Que tipo
de semente nós estamos plantando? Porque se eu perguntar para você, qual que é o tipo de colheita que eu e você queremos ter? Com certeza vem logo na nossa mente, né? Que tipo de colheita você quer ter na vida, Gui? Que tipo de colheita tu quer ter na vida, Rogério? Nós vamos saber rapidamente. Eu quero uma colheita grande, eu quero uma colheita farta, eu quero uma colheita próspera em todas as áreas da minha vida. Sim ou não, irmãos? Ou alguém aqui não deseja? Mas a pergunta que nós precisamos fazer não é o tipo de colheita que nós vamos ter, é que tipo de semente nós estamos plantando. Qual tem sido a nossa semeadura? Qual tem sido a nossa semeadura dentro da nossa casa, no relacionamento que nós temos no trabalho, nos relacionamentos interpessoais? Qual tem sido o tipo de semente que nós temos plantado na nossa vida financeira? Qual tem sido o tipo de semente que nós temos plantado no ministério que Deus nos confiou? Qual tem sido o tipo de semente, irmãos? Isso vai nos ordenando, vai nos guiando, vai nos dando vetores, direção, para a gente poder entender o porquê que estamos colhendo o que estamos colhendo. Então guarde isso no seu coração, no nosso coração. Não pergunte o tipo de colheita que Deus tem para você, porque Deus já deixou muito claro que os planos que Ele tem para você e para mim são planos muito elevados, irmãos. Quantos podem dizer um amém, irmãos? Os planos que Deus tem para mim e para você, e os caminhos do Senhor são muito maiores do que os que nós podemos pensar. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Isso faz sentido para você? É importante para você? Ele pode fazer infinitamente. Então a pergunta não é o que Deus preparou para mim, qual que é a colheita que Deus reservou para mim, qual que é... Não, a pergunta é que tipo de semente eu estou plantando hoje, no dia que se chama agora. E o texto que nós lemos no versículo 6, provavelmente só vai dar tempo da gente falar ele hoje. Mas se der tempo para a gente falar ele apenas hoje, eu já estou como satisfeito. Nós vamos construindo esse pensamento acerca da semeadura. Então, primeiro, se você anota, a primeira semente que plantamos no Espírito é a resposta à palavra que nós recebemos. A primeira semente que nós plantamos é uma resposta à palavra que nós recebemos. Coloca de novo, filha, por favor, Gálatas 6:6. Pode deixar na tela, por favor. Aquele que está sendo instruído na palavra. Perceba, existe um semeador, é aquele que está ensinando, é aquele que está instruindo na palavra. Quantos estão comigo, me acompanhando, amém? Existe um semeador, aquele que está sendo instruído na palavra, e existe um alvo, existe um solo, que é esse que está sendo instruído, onde a semente vai cair, onde a palavra vai ser recepcionada. É um emissor e um receptor. É alguém que semeia e é um tipo de solo que recebe essa semente. É isso que Paulo está tratando aqui. E ele diz, aquele que está sendo instruído na palavra, ele deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu. Olha isso, irmão. Paulo está dizendo que se nós recebemos sementes espirituais, como é o caso aqui, se alguém parou para te acolher, se alguém parou para te discipular, se alguém parou para te anunciar o Evangelho de Cristo, e um dia eu acredito que você ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo, se alguém parou para orar por você, para te instruir no caminho que você deve andar, irmãos, nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos corresponder a essa ação que foi feita para nós. Precisamos reagir, diga assim comigo, eu preciso reagir à palavra que eu recebi. É isso que Paulo está tratando. Não é pagar a palavra, porque o Evangelho é de graça e é nos ofertado gratuitamente, amém, meus irmãos? Inclusive a Bíblia diz, de graça recebestes e de graça dais. Então nós não cobramos, e ninguém poderia ter essa audácia, apesar de nós vermos tanta gente fazendo tanta besteira hoje em dia, de cobrar pelo Evangelho, de cobrar por uma oração, de cobrar por uma instrução ou discipulado. Isso não é correto diante de Deus. Então não é pagar pelo Evangelho que você e eu recebemos, pela semente que recebemos, mas é uma reação
é em forma de gratidão por aquilo que recebemos. É reagir de uma forma grata, porque você sabe que recebeu uma palavra de Deus. Você sabe que recebeu um abraço do Espírito Santo. Você sabe que a palavra que foi compartilhada com você não é palavra de homens, mas é uma palavra de Deus que transforma a sua vida, tem poder para transformar a sua casa. Então Paulo está dizendo: compartilhe todas as coisas boas com quem te instruiu. 3 formas que nós podemos compartilhar essas coisas boas. O que Paulo está dizendo aqui para a gente compartilhar coisas boas com quem nos instruiu? Quero trazer pelo menos 3. Primeiro delas, valorizar as sementes que nós recebemos. Precisamos valorizar as sementes que nós recebemos, meus irmãos. Entender que a semente, que é a palavra de Deus, ela produz vida por si mesma. A semente, que é a palavra de Deus, ela é poderosa por si só, irmãos. Paulo vai dizer aos Coríntios que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o nosso Deus. Existe uma parte sobrenatural que o homem não pode fazer. Eu acredito que todo mundo aqui já plantou aquele feijãozinho no copinho. Quantos aqui já fizeram essa experiência super avançada? Super científica. Você planta um algodãozinho ali com um feijãozinho no meio e dá uma molhadinha. É o máximo que você pode fazer e precisa fazer. E aí tem algo que não é você, não depende de você, irmãos. Simplesmente passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, não sei. Daqui a pouco, irmão, você vê da própria semente começa a brotar algo, começa a sair uma raizinha. Já viu isso aí, irmãos? Tem uma parte que só Deus pode fazer. Nós precisamos semear. Diga assim comigo: eu preciso semear. É a parte que me cabe. Mas o crescimento vem do nosso Deus. Mas nós precisamos valorizar a palavra. Essa palavra é poderosa e é eficaz. Se eu não me engano, 2 Timóteo 3,16. Coloca lá, filho. Se não for segundo, é primeiro. Se não for o primeiro, está na Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Isso, acertei. Toda a escritura. Tem uma parte que você se identifica mais, tem uma parte que você se identifica menos. Eu não gosto de ler Levítico, eu não gosto de ler Êxodo, eu não gosto de ler Deuteronômio. Alguém fala assim. Cada um, irmãos. Mas o fato é, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. De modo que o quê? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o poder que a palavra de Deus tem, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz e é toda ela. Então leia o Antigo Testamento também, irmãos. Para de rejeitar as partes que você não gosta. Para de rejeitar aquela parte que só fica falando genealogia de pessoa. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Tem um propósito, aquilo está ali. Tem um propósito. E quando o Senhor nos abre os olhos para ver, irmãos, aquilo produz mudança dentro de nós. Transformação no nosso interior. Eu era alguém que me sentia um órfão, irmãos. Órfão de pai vivo. Um monte de problema de rejeição. Um dia eu fui ler a genealogia, texto chato. E fulano gerou ciclano, e o ciclano gerou o beltrano. E não para, aquela lista infindável de gente falando, nome estranho, irmãos. Até que o Senhor me abriu os olhos para ver que a Bíblia, na verdade, se trata de uma grande família, de pais e filhos. E Deus me curou da minha orfandade. Ele me fez ver que Deus, ele leva em consideração os pais e os filhos. Por isso que lá em Malaquias, no final do Antigo Testamento, vai dizer que o avivamento dos últimos dias será uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque Deus leva em consideração a família, pais e filhos e filhos e pais. Então isso nos cura de toda a orfandade. Então a genealogia, algo que aparentemente ninguém gosta de ler, irmãos. Toda a escritura é divinamente inspirada, tem um propósito, nos edifica, nos lapida, nos forma o nosso caráter. Você e eu precisamos valorizar as escrituras sagradas, irmãos. Você e eu precisamos valorizar
a palavra que nós recebemos. Muitas vezes, ouça o que eu vou dizer, irmãos, muitas vezes, as palavras de Deus, que Deus diz através de os seus profetas, dos seus mensageiros, elas caem como que, já viu aquele ditado de jogar pérolas aos porcos? Quantos já viram essa passagem? Muitas vezes Deus nos fala uma palavra, Deus nos ativa com uma palavra, Deus nos lança uma semente, mas muitas vezes nosso coração está tão endurecido, que é como se fosse jogar uma pérola, algo tão nobre, tão precioso aos porcos. Vai bagunçar, vai chafurdar na lama e vai se perder a riqueza. Algo que eu tenho aprendido nos últimos dias: não dê o conselho a quem não te pediu. Não dê conselho a quem não te pediu. Porque se alguém veio até você, então porque essa pessoa precisa ouvir uma palavra de Deus. Agora, se essa pessoa não te pede, irmãos, não jogue pérolas aos porcos. Valorize a palavra de Deus. Porque se uma palavra, irmãos, uma palavra que sair da boca de Deus pode transformar tua casa, tua família, teus filhos, teu casamento, tuas finanças. Uma palavra que sai da boca de Deus. Então valorize a palavra de Deus. Uma das maneiras, lembra disso, nós estamos no versículo 6, irmãos, de Gálatas 6. Uma das maneiras, então, de nós compartilharmos as coisas boas com quem nos instrui é valorizando a palavra que recebemos. Cadê os papais aqui? Quem é pai e mãe? Você já falou alguma vez uma instrução para o seu filho virou as costas para você, fez de conta que não viu nada? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Não deveria acontecer, mas acontece muitas vezes. É para isso que serve a varinha da correção. Glória a Deus, aleluia. É para isso que nós precisamos ser disciplinados, porque muitas vezes somos duros de coração, dura serviço. Porque os nossos filhos muitas vezes não se deram conta ainda da palavra que sai e a autoridade que tem na boca do pai e da mãe. Porque o dia que eles se derem conta, eles vão buscar sabedoria nos seus pais. Eles vão dar ouvidos ao conselho de seus pais. Amém? E assim somos nós também. Às vezes o Espírito Santo está falando com a gente, está nos dando instrução, está nos disciplinando, está nos instruindo na verdade, e a gente está assim, ó, como se estivesse passeando no shopping. Entra aqui, sai aqui. Mas eu oro, irmãos, para que Deus ache em nós hoje coração que valoriza a palavra de Deus. Uma igreja que valoriza a santa palavra de Deus, irmãos. Você sabe que por essa palavra, muitos cristãos deram a sua vida ao longo da história da igreja. Você sabe que ainda existem centenas e centenas de povos não alcançados, que não têm a Bíblia no seu idioma, até hoje. Pleno 2026, com plena inteligência artificial como nós temos hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda existem povos que nunca tiveram a oportunidade, o privilégio de tocar numa Bíblia no seu idioma. Hoje a gente tem até uma TV aqui, ó, para passar a Bíblia para nós. A gente tem a Bíblia no papel e no celular, tem a Bíblia no computador, e muitas vezes a gente está desvalorizando aquilo que é tão, mas tão precioso. Valorize a palavra de Deus. Amém? 1 Timóteo 4,9 diz: esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Outra versão diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então Timóteo está recebendo muita palavra de Deus aqui a partir do apóstolo Paulo, seu pai espiritual. E Paulo está dizendo: fiel é essa palavra, digna de inteira aceitação. Timóteo poderia ouvir todas aquelas instruções. Se você já teve a oportunidade de ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, leia, irmãos, precioso, precioso demais. Paulo vai dizendo ensinamentos para o seu filho espiritual, ele vai dando algumas orientações muito objetivas, e talvez Timóteo pudesse ouvir aquilo ali, ou melhor, ler aquela carta naquela época,
e ele pudesse, não concordo com essa parte aqui, não, esse outro aqui não faz sentido para mim, não, eu aprendi de outro jeito. Não, isso aqui eu sempre aprendi que era dessa forma que fazia. E talvez Timóteo pudesse ter esse coração de querer selecionar as palavras do apóstolo como se não fossem a palavra de Deus falando. Ou como aquela máxima, né, de muitos de nós que ouvimos um sermão e falamos assim: nossa, a palavra hoje era para o fulano, ele tinha que estar aqui ouvindo. Alguém nunca já falou isso? Meu Deus, meu amigo, meu Deus, aquela pessoa precisava estar aqui ouvindo essa palavra. E a gente tende, né, a nossa tendência é terceirizar a palavra de Deus para outra pessoa, e enquanto Deus está falando, não, é contigo mesmo, cabeçudo. Amigo, a palavra é para nós. Então nós não podemos selecionar aquilo que é bom, aquilo que não é. Não, considera a palavra, fiel é a palavra, digna de inteira aceitação. Se eu não entendi, no mínimo, e aqui eu quero te ensinar um princípio, irmãos, leve isso. Se eu não entendi aquilo que foi falado para mim, se eu não entendi aquilo que foi ministrado para mim, eu preciso no mínimo considerar. Oremos, mas consideremos. Vai buscar, vamos buscar. Vamos orar então para buscar entender, para que o Espírito nos revele. Mas até lá, irmãos, no mínimo eu preciso considerar no meu coração. Eu não posso desprezar, não posso descartar algo, se aquilo talvez não tenha um entendimento ainda. Considere a palavra. Não entendeu agora? Valorize, considere. Não concorda? Ore, irmãos, ore. Porque muitas vezes eu recebi palavra de Deus através dos meus pastores, líderes, através de algum irmão de Deus, irmãos, e eu não concordei na hora, mas se nós considerarmos, o Espírito Santo abre os nossos olhos, irmãos, Ele nos instrui na verdade. Segundo lugar, como nós podemos compartilhar coisas boas? Lembra que nós estamos no versículo 6? Esse é o nosso texto base, verso 6 de Gálatas 6. Como que nós podemos compartilhar coisas boas com quem nos instruiu? Se você anota, anote: honrar generosamente aqueles que nos compartilham as sementes espirituais. Honrar generosamente aqueles que nos compartilham as sementes espirituais. Mateus 10, verso 40 ao 42. Jesus falou assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Forte, igreja. Agora, 1 Coríntios capítulo 9, verso 11. 1 Coríntios 9, 11. Se entre vocês, Paulo está dizendo aqui, semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Olha o que Paulo está falando, irmãos. Talvez agora, nesse ponto, na sua cabeça já vai vir algo nesse sentido de alguns irmãos. Pronto, o pastor vai começar a falar de dinheiro agora. Agora chega, acabou para mim. Estava bom até agora, pastor. Agora entrou nesse assunto, já vai começar a falar de dinheiro. Ele está falando isso porque ele quer levar vantagem, ele está legislando em causa própria, irmãos. Não. Até então nós só lemos a Bíblia até agora, amém, irmãos? Só lemos o texto bíblico. Meu papel é transmitir a mensagem bíblica. Eu não posso negociar o que está escrito na palavra. Agora, talvez no nosso coração a gente já teve tanta frustração na caminhada cristã, a gente já viu tanta coisa ruim, errada acontecendo, tanta igreja ou líderes de má fé, pessoas, irmãos de má fé, usando o dinheiro, usando recursos financeiros para algo que é mal, corruptível,
que a gente vai para um extremo e agora a gente vai falar, não, eu não quero mais saber disso agora. Mas o que a palavra de Deus diz, eu falava com os irmãos do Conecta, essa semana que passou, o mau uso de uma verdade não anula a verdade. Existe um princípio na palavra de Deus, e se tem gente usando de má fé esse princípio, não quer dizer que Deus errou, que Deus não deveria ter escrito na sua palavra. Isso não anula o que Deus espera, como Deus enxerga a verdade. Então, se você talvez foi machucado na sua caminhada com relação a dinheiro, finanças, se você viu muita coisa errada, como eu também já vi na minha caminhada, e um pouco mais de 20 anos caminhando com Cristo, se você já viu muitas pessoas se perderem na caminhada por conta desse assunto, desse tema, trate de curar logo essas feridas, irmãos, no Espírito Santo. Trate logo essas feridas, porque a palavra de Deus tem princípios que falam sobre isso. Resolva isso logo, não sou eu que vou resolver por você, nem você por mim, irmãos, é você e o Espírito Santo. Quando eu entrei na casa paterna, na nossa casa que nós fazemos parte, onde nós somos pastoreados pelos nossos pastores, eu não notava que eu tinha tanto preconceito no meu coração também com relação a isso. E eu vi algumas atitudes de honra que alguns pastores tinham com os nossos pastores, e como eles se honravam mutuamente, e o meu coração já falava, isso aí, olha, está tudo errado, isso aí, estão tudo com segunda intenção, isso aí, eles só estão pensando em dinheiro, em enriquecer. Claro, porque eu não notava que o meu olhar estava tão sujo que eu não conseguia ver. Eu não notava que por conta de frustrações que eu tive no passado, eu fui para um extremo, aonde para mim qualquer atitude de honra, que alguém honrava alguém, ou alguém honrava um líder, para mim isso já era algo que incabível na igreja, porque meu coração estava sujo com isso, e eu fui para um extremo, até que Deus limpou o meu olhar, e Ele me mostrou que a palavra de Deus nos ensina a honrar uns aos outros, e a honra deveria ser comum em nosso meio, e não algo tão raro acontecer. Quantos estão aqui comigo, irmãos? E a honra deveria ser um estilo de vida do cristão que nasceu de novo, porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz, honrai-vos uns aos outros, trate com honra uns aos outros. E Deus foi me limpando daquele olhar preconceituoso que eu tinha, aonde gestos, atitudes, ações, sementes que nós plantávamos ali, olhava sendo plantado, eu tratava como algo, bajulação, eu tratava como algo que era impertinente. Mas a honra e a generosidade deve ser algo comum em nosso meio. A palavra nos ensina e ela vai nos limpando, irmãos. E hoje eu quero dizer para você, mas eu não tenho vergonha nenhuma, porque Deus limpou meu olhar. Hoje eu não tenho vergonha de dizer para você que eu tenho a maior alegria de poder dizimar na vida dos meus pastores, de poder ofertar na casa que eu faço parte, que eu me alimento espiritualmente, porque afinal de contas é de lá que eu trago o alimento, aonde eu compartilho nesta casa aqui. Então para mim é motivo de alegria, de honra, de prazer, não é algo forçado, não é algo religioso, não é algo que me impõe, não, para mim eu tenho a alegria de poder enviar meu dízimo aos meus pastores que nos alinham, que nos disciplinam, que nos afiam, que nos dão palavra de destino, porque versículo 6 diz, aquele que está sendo instruído na palavra, deve compartilhar todas as coisas boas com quem instrui. E glória a Deus, que Deus está levantando uma igreja generosa, irmãos, uma igreja generosa. Outro dia o irmão falou, olha, estava passando uma dificuldade aqui e tal, chegou outro irmão com um monte de sacolas na nossa casa, nos surpreendeu, nos abençoou, aquilo foi um refrigério para a nossa casa. O outro casal falou, meu Deus, no momento que eu mais precisava, estava passando uma luta, alguém me deu uma oferta, me procurou e me deu uma oferta. E a gente vai ouvindo os testemunhos dos irmãos, e a gente se alegra por ver, Deus está levantando uma igreja generosa, irmãos. Eu sou extremamente grato aos irmãos que têm nos abençoado tanto. Nesse tempo nós estamos sem carro, têm nos ofertado carona, irmãos. Não, pastor, deixa que eu levo vocês. Meu Deus, um gesto que às vezes parece ser tão simples, mas eu digo para vocês, eu jamais vou esquecer isso que vocês estão fazendo. Cuidado que vocês têm tido pela nossa casa. Sementes, sementes.
Que Deus levante uma igreja generosa, irmãos. Que Deus nos levante como homens e mulheres generosos. Você já reparou que no mundo é cada um si? A mentalidade do mundo, quanto mais ter, quanto mais obter, quanto mais eu conquistar, melhor. E se para isso for eu precisar passar por cima de pessoas, se para isso for eu precisar fazer uma mentirinha aqui, se para isso for eu precisar jogar nos bets, se para isso for eu precisar corromper o meu coração, não importa, é importante que eu lucre com isso. Mas o Evangelho vem na contramão desse sistema. E Jesus nos ensina que aquele que muito dá, esse sim, tem um coração no reino, aquele que tem um coração generoso, desprendido, aquele que não é avarento, aquele que não é mesquinho, aquele que não pensa só em si mesmo. Ninguém mandou os discípulos, irmãos, venderem coisas e ofertarem aos pés dos apóstolos lá em Atos 2 e Atos capítulo 4. Ninguém mandou eles. Você não vê nenhuma orientação direta dos apóstolos. Mas de repente começou um movimento orgânico, natural, ou melhor, espiritual da igreja. E eles vendiam seus pertences. E ninguém tinha falta de coisa alguma, porque todos se cuidavam mutuamente. Uma igreja generosa nasce a partir de um espírito generoso, que nasceu de novo e que agora planta sementes no espírito. Planta sementes a partir de uma natureza. Isso produz vida. E por fim, a terceira forma de nós compartilharmos todas as coisas boas com quem nos instrui é obedecendo a palavra que nós recebemos. Diga assim comigo: obedecer a palavra que eu recebi. Terceiro e último lugar, essa é uma das formas mais preciosas de alguém receber a palavra. Que alguém que recebeu a palavra de Deus pode demonstrar que ama a Deus sobre todas as coisas e deseja semear sementes corretas, obedecendo a palavra que recebeu da parte de Deus. Obediência, se você anote isso, obediência é um santo comprometimento de um filho que entende que é Deus que está falando. Santo comprometimento de um filho de Deus que entende que é Deus que está falando e não um homem, não um ser humano. É Deus que está falando. Jeremias capítulo 7, verso 23, diz assim: dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Amém? Deus está determinando que o seu povo obedeça aos seus mandamentos. Agora, esse aqui é um tempo antes da graça, irmão. Esse aqui é um tempo onde o Espírito Santo ainda não estava habitando no coração das pessoas, estava fora. Então as pessoas obedeciam ali, de certa forma, os mandamentos, mas a sua consciência continuava ainda improdutiva, infrutífera. Não era a partir desde uma natureza, era o obedecer, por algo externo. Mas Jesus, agora no Novo Testamento, nos sela com o Espírito Santo da promessa. Agora Ele habita em nós. E Deus falou assim: agora eu não vou escrever mais em tábuas feitas de pedra, agora eu colocarei a minha lei no coração do homem. E agora, de dentro para fora, vem um desejo de obedecer a palavra de Deus. Coisa que nós não poderíamos antes. Agora ninguém precisa te forçar, irmãos. Porque agora você sabe, porque sabe que é certo fazer isso ou aquilo outro, que a palavra de Deus nos diz. Vários irmãos ao longo do caminho chegaram: pastor, não sei porquê, eu era acostumado a contar mentira. Eu era acostumado, pastor, cada 10 palavras que eu falava, 11 era mentira, pastor. Eu inventava história para tudo, até para a família. E mentia. Mas quando essa pessoa nasceu de novo, o Espírito Santo passou a habitar no coração dela, algo constrangeu ela aqui dentro a deixar a mentira e agora falar a verdade. Ninguém precisou botar uma arma na cabeça, ninguém precisou ameaçar essa pessoa, porque agora tem uma vida aqui dentro que nos impele, nos impulsiona a obedecer a palavra de Deus. Por isso que eu digo, irmão, o Espírito Santo é aquele agente que mora dentro de nós, que já não deixa mais a gente pecar em paz. Antes você tinha prazer em pecar, irmão, ninguém te incomodava, mas a partir do momento que você nasceu de novo, irmão, tem uma natureza nova aqui dentro, o Espírito Santo, o próprio Deus habitando, e agora tu não peca em paz mais. Não tem aquela canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
A gente vai, dá até uma tropeçada, tenta desviar, mas nem para desviar presta mais, irmão. Porque o Espírito Santo está vivendo, está latente dentro de você, está vivo dentro de você. Não nos deixe em paz. Até que a gente se converta e obedeça a palavra de Deus. A obediência é uma das formas mais lindas que nós temos para compartilhar com aqueles que nos instruíram. É a pessoa que, sabe, recebeu e ela valoriza, ela honra generosamente, agora ela obedece a palavra, e ela demonstra isso com atitudes. Hebreus capítulo 13, verso 17, já estou indo para o final. Obedeçam, Hebreus 13, 17, filha, por favor. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha aí, irmão, o mundo hoje também, a cultura do mundo é anarquia, anti-autoridade. Cada um, né, por si, Deus por todos, ninguém manda em ninguém, mas o caminho que Deus nos ensina em seu Evangelho é sujeição, é obediência, é submissão às autoridades que Ele estabeleceu. No reino de Deus, irmãos, todos são amados de igual forma para Deus, todos são filhos e filhas amados, entendam isso. Na mesa de Cristo, todos são amados, todos têm igual, o mesmo amor do mesmo Pai por cada um de nós. Mas na igreja de Cristo, nos negócios do Pai, Ele estabeleceu funções, Ele estabeleceu autoridades, Ele delegou funções. Eu comentava com os irmãos também do Conecta, que desejavam membrar-se conosco. Por que é importante para nós pastores sabermos quem faz parte, quem tem uma aliança conosco? Por causa desse texto aqui, que diz que nós precisamos cuidar das nossas ovelhas como quem há de prestar contas ao nosso Deus. Então, para mim, que sou pastor, irmãos, minha esposa, para nós isso é uma responsabilidade enorme. E nós sabermos quem faz parte desse aprisco e quem não. Porque nós não brincamos daquilo que nós estamos fazendo. Nós não brincamos de evangelho e de igreja. Agora, da mesma forma, eu perdi as contas, irmãos, de quantas vezes o casal chega para mim e fala: pastor, tem uma luta, essa tribulação aqui dentro de casa não dá certo, uma luta, uma guerra, uma briga, e um julgando o outro, um apontando um para o outro. E aí a gente vai, abre a Bíblia, irmão, a Bíblia diz assim, ó, você precisa amar a sua esposa e tratá-la como um vaso mais frágil. Para de ser ogro com a tua esposa, varão. Trate-a como um vaso mais frágil, honre a tua esposa. Esposa, sabedoria é a palavra para você. A mulher sábia edifica o seu lar, para de ser megera. Edifica a sua casa, mulher. E a gente abre a Bíblia, irmão, e fala daquilo que não é do homem, mas é de Deus. E quando chega em casa, irmão, não espera nem virar a noite, faz totalmente o contrário. Faz tudo o avesso que a gente ensinou, pela palavra de Deus. E aí como que tem mudança? Como que tem transformação nisso? Porque eu pego uma palavra que vem de Deus, irmãos, e eu não obedeço a palavra, eu não correspondo com uma obediência. A obediência é um princípio que rege a nossa fé. Não podemos seguir a Deus sem obedecer os seus mandamentos, sem obedecer a sua palavra. É por isso que nós não podemos negociar a palavra, irmão. Tornar mais adocicada, tornar mais palatável, porque essa geração é uma geração frágil, que não aguenta ser confrontada. Nós não podemos negar a palavra, nós não podemos negar a verdade do Evangelho. Doa o que doer. E que doa, irmão, porque essas pessoas, as mesmas que são confrontadas com o Evangelho, também são confrontadas lá fora pelo chefe no trabalho, por um colega, por um colega da faculdade, o vizinho, elas são confrontadas em todo lugar. Então que doa, mas porque a palavra de Deus, assim como ela é uma espada que nos fere, que nos confronta, é a mesma palavra que nos cura e que nos restaura, que traz vida para nós. Obediência é uma virtude daquele que nasceu de novo. Por que Abraão, irmãos, ele pegou seu filho Isaac? Quem é pai aqui, irmão? Você não ia conseguir dormir se Deus pedisse teu filho para você. Eu também não. E eu não ia nem entender por que Deus ia pedir meu filho.
fato é, Abraão, mesmo sem entender, ele entendeu o que é obedecer. A gente fala assim, não, eu não entendi, por isso que eu não estou obedecendo. Não, o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho ensina, obedece primeiro, depois talvez você vai entendendo durante a caminhada. Que nem toda direção que Deus traz tem lógica natural para nós. Deus chegou para Josué e falou assim, ó, Josué, você vai dar 7 voltas, 7 dias, você vai dar uma volta por dia, até o 6º dia, uma volta, nas muralhas de Jericó, amém? Mas no 7º dia, você vai dar 7 voltas. Meu Deus, quanta volta, o povo está tonto já. E aí Josué podia pensar assim, não, vamos fazer o seguinte, né, nós já demos 6 dias, dando uma volta só, por que tem que dar 7 agora, no 7º dia? Faz sentido isso, vamos dar uma volta só. Irmãos, derrubar a muralha de Jericó, só Deus pode fazer. A muralha era tão grande, mas tão grande, que até carros passavam por cima, pra você ter uma ideia. Só Deus podia fazer um trem desse. Mas Deus pôde fazer isso através de um coração que ele encontrou obediência. Onde Deus falou assim, você vai dar 6 voltas, uma por dia, e no 7º dia tu vai dar 7 voltas. E ele encontrou em Josué um homem que não negociou, não justificou, não quis dar a sua explicação, simplesmente obedeceu. E quando eles gritaram e quebraram os cantos, irmão, aquela veio ruína aquela muralha. Porque ele encontrou um coração obediente. Entendeu? Não sei se entendeu. Faz sentido? Não sei se faz, mas eu obedeço mesmo sem entender. Amém? Vamos orar? Eu acabo por aqui, irmão, senão tem muita coisa para falar ainda. Semana que vem tem mais. Então não perca no mesmo bate local, no mesmo bate horário. Coloque-se de pé. A palavra de Deus nos diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Que tal nós começarmos a mudar as nossas sementes a partir de hoje? Que tal, irmãos, nós meditarmos agora e pensarmos que tipo de semente temos plantado? Qual tipo de semente eu e você temos plantado? Feche os seus olhos se você pode. Coloque a mão à altura do seu coração e reflita. Quais sementes eu e você temos plantado na nossa casa? Com a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais. A palavra de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. A honra é uma semente que nós plantamos, irmãos. Que tipo de semente temos plantado? E hoje o Senhor nos trouxe aqui, irmãos, para reaver, para reavaliar e mudar, se for preciso, o tipo de semente, a forma com que nós temos semeado. Se até aqui temos plantado tantas sementes pela carne, na natureza carnal, hoje nós nos posicionamos e dizemos, eu quero plantar a partir de agora no Espírito, Senhor. Atitudes, as nossas reações. Todos nós sabemos o resultado de alguém que planta na carne. Quantas vezes nós mesmos já plantamos? É como jogar combustível no fogo. Como piora a situação. É como reagir no trânsito, quando alguém te faz algo e a gente semeia na carne, irmãos, aquilo só piora e agrava a situação. Deus quer encontrar corações desejosos de honrar a palavra, valorizar a palavra, obedecer a palavra, compartilhar generosamente com aquele que te instruiu a palavra. Aumenta no Senhor a generosidade, abre os nossos olhos, limpa o nosso olhar, muitas vezes tão sujo, pelas experiências que nós vivemos. Porque a tua palavra nos diz que os avarentos ficarão de fora do reino. E o Senhor nos chamou para expressarmos generosidade. O seu reino é um reino de generosidade. O Senhor deu o seu próprio Filho, o Senhor entregou o seu próprio Filho. O Senhor é o maior exemplo para nós do que é expressar generosidade. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos nessa hora. Eu oro pela sua igreja. Trabalhe em nosso interior, Senhor. Trabalhe em nosso caráter.
Se nós temos muitas vezes menosprezado a Sua palavra, Senhor, a Sua verdade, corrija-nos nessa noite. Disciplina-nos, Senhor. Mas que nós possamos sair daqui valorizando a palavra de Deus.